E aí, minha gente querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui em que falaremos hoje sobre mudança de hábitos. Mas será uma aula sobre mudança de hábitos diferente de tudo que nós já fizemos aqui e muito provavelmente diferente de tudo que você já viu. Primeiro ponto, recados da paróquia, como diz lá o Naruhodo Podcast. Deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreva no canal. Se tiver qualquer dúvida em relação ao conteúdo, fique à vontade para deixar o seu comentário aqui no vídeo. Essas são as moedas que nós utilizamos aqui no YouTube, né? É o que o YouTube leva em consideração para entregar mais ou entregar menos o vídeo. Então, não vai tomar muito tempo de você deixar um like, se inscrever no canal. E também na ponta, quem ganha com isso é você próprio, porque toda semana nós temos uma aula inédita aqui. Então eu lhe convido a fazer isso até para seu próprio provento. Bem, eu pensei muito na formulação dessa aula e vale fazer essa digressão breve aqui. Seria uma aula única, falaríamos hoje sobre mudança de hábitos. Claro que seríamos aqui praticamente telegráficos, porque é um assunto amplo, que envolve uma série de profundidades que nós não poderíamos trazer. E também é um assunto que nos permite olhá-lo a partir de múltiplas perspectivas. E eu, hoje, nessa aula, farei algo totalmente diferente do que já fiz até aqui e do que vocês já viram possivelmente. Por quê? Porque falaremos sobre hábitos a partir de uma perspectiva existencialista, humanista. E isso muda muito em comparação com aquilo que está estabelecido. Por exemplo, quando se fala em mudança de hábitos, hoje em dia tem-se muita noção de que é importante mudar o ambiente. Altere seu ambiente, porque alterando o seu ambiente, você, de modo que ele se torne harmônico aos seus intentos, tornará mais provável a sua mudança de comportamento num ambiente harmônico. Ponto. Verdade ou mentira? Verdade, né? Essa é uma percepção que, claro, se deu, ou pelo menos tornou-se muito influente a partir do trabalho do Richard Thaler, que foi laureado com o Nobel, mesmo que muitos outros psicólogos lá atrás já falassem sobre isso, desde o Edward Thorndike em 1898, Kurt Lewin também na década de 30, mas isso se tornou mais evidente a partir do conceito de nudge, né, de arquitetura da escolha, proposto pelo Richard Thaler, que, vale dizer, não é um assunto para o nosso momento aqui, economia comportamental, tem um efeito sobre uma população, não é um efeito individual, mesmo que a gente utilize, né, essas questões todas aí. O James Clear, que não é um pesquisador, escreveu um livro recentemente chamado Atomic Habits, e nesse livro ele tem muito esse olhar, ele traz muito esse olhar, por ter se tornado um livro tão popular, as pessoas assumiram isso, de que a mudança comportamental envolve apenas a mudança ambiental. Vejam vocês que eu sou um militante nessa percepção, né? Porém, eu acredito que ela é insuficiente. Como diz Lacan, essa é a verdade, mas não toda. Então, nós traremos aqui hoje uma percepção muito mais atrelada à psicologia profunda do que a essa psicologia comportamental. E então vamos lá, vamos para os fatos em questão. Lembra você, mais uma vez, que, por favor, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, pode deixar seu comentário aqui no vídeo, pode mandar um direct para mim lá no Instagram. Você que não me conhece no Instagram, é @carlosaraújox. Lá também todo dia tem conteúdo novo sob múltiplas perspectivas em relação à mudança de hábitos, inteligência emocional e vários outros temas que circundam esse universo do comportamento humano, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu abrir a apresentação aqui. Definir esse tema para essa apresentação. E esquecendo de uma coisa muito importante. Como eu disse, seria essa uma aula única, porém, essa aula se dividirá em 3 atos. Nós teremos 3 aulas, tá bom? Aula 1, aula 2 e aula 3. Essa será uma aula introdutória para entendermos
o pensamento, o conceito, a visão de mundo diante da mudança comportamental sob uma perspectiva existencialista humanista. E nas próximas aulas nós seremos mais práticos, trazendo ferramentas para que vocês possam utilizar. Entretanto, é importante termos esse pilar muito bem fundamentado para que vocês entendam muito bem as próximas aulas, tá bom? Então serão 3 aulas para falarmos disso aqui. Importante dizer, essa apresentação de hoje, ela se fundamenta especialmente no trabalho do Ross Englehorn, que escreveu How We Change, né, Como Nós Mudamos, que é um livro existencialista sobre a mudança, sobre o papel da mudança. É claro que ele se beneficia de diversas fontes, obviamente, mas é justo dizer aqui que esse programa de 3 atos se fundamenta especialmente no trabalho dele. Possamos aqui dar os devidos créditos, tá? Então vamos lá. Uma frase aqui de Spinoza: nenhuma esperança sem medo, nenhum medo sem esperança, que já nos coloca em terrenos integrais, eu diria, menos dicotômicos, ou isso ou aquilo. Então nós passamos a ver o componente do medo na esperança e o componente da esperança no medo, nos remetendo até aquela noção de yin yang que é tão comum no pensamento oriental, né? Vocês vão entender por que disso aqui tão logo. Algumas premissas importantes sobre esse nosso pensamento. A mudança não é superficial. A rigor, não basta termos um conjunto de regras oferecidas por algum especialista. Sabemos disso intuitivamente, né? Porque muitas vezes nós sabemos exatamente o que fazer. O Englehorn chega a dizer o seguinte: eu acho que existem questões aqui, existem ressalvas, mas ele diz: olha, a dieta que você recebe não importa. Se você a fizer, você vai ter resultado. O exercício que você faz não importa. Se você o executar, você vai ter resultados. Portanto, isso tira aquele estigma de que o que nos falta é informação. O problema não está na informação. O problema está em nossa incapacidade de nos tornarmos ou de nos fazermos mudar de dentro para fora. Notem vocês, quando nós falamos sobre mudança de ambiente para ocasionar uma mudança de comportamento, estamos falando de uma mudança, claro que intencional, né, que parte do indivíduo a mudança do ambiente, mas que acontece de fora para dentro. Eu mudo o meu ambiente, eu mudo os meus estímulos para evocar um novo comportamento. Aqui nós estamos falando de um processo contemplativo, quase que intelectual, para que a mudança aconteça de dentro para fora. Qual é a verdade nisso? Na minha opinião, como disse Lacan, essa é a verdade, mas, como eu já citei aqui, não toda. Então nós temos um componente que é essa mudança de dentro para fora e de fora para dentro. Então torna-se um processo muito mais integral, que foi a palavra que aqui utilizei. Então, a informação, como eu disse, não é suficiente. A informação não basta. Se você recebe um conjunto de regras, olha, para você criar um novo hábito, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, é muito provável que você não mude. É muito provável que você não mude. E isso se evidencia nas estatísticas. Vou dar um exemplo para vocês. 93% daquelas resoluções de ano novo que as pessoas fazem, aquelas formulações, olha, ano que vem eu vou mudar de vida, porque vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou iniciar academia, vou começar a ler mais. 93% dessas resoluções não vingam em resultados efetivos. 93%. Tá? Depois eu posso compartilhar com vocês aqui os estudos que eu for citando, não tem nenhum problema. Mas isso mostra que, mesmo que você saiba exatamente o que fazer, isso não significa necessariamente que você o fará. E aqui nós trazemos então essa famosa piada, né, do meio da psicologia, que é: quantos terapeutas são necessários para trocar uma lâmpada? Quantos são? E a resposta vem de bate-pronto. Apenas um terapeuta, uma vez que ou desde que a lâmpada queira mudar.
Então, a nossa premissa aqui, ela se sustenta nessa percepção de que nós precisamos querer mudar. E nós só queremos mudar, nós somos capazes de querer mudar apenas se contemplarmos algumas coisas, alguns aspectos que usualmente nós não contemplamos, tá bom? A mudança será sempre um caminho em direção a sentimentos e experiências. Pessoal, não pisquem aqui, isso aqui é muito importante. Eu vou repetir. A mudança será sempre um caminho em direção a sentimentos e experiências que se busca evitar, assim como um movimento de afastamento de sentimentos e experiências que nos são muito caras. Repito, a mudança será sempre um caminho em direção a sentimentos e experiências que se busca evitar, que evitamos, assim como um movimento de afastamento de sentimentos e experiências que nos são muito caras. Então, todos nós temos uma afeição por conforto. Concordam comigo? Todos nós temos uma aversão à vulnerabilidade, ao risco. Todos nós temos um certo temor de nos sentirmos envergonhados diante dos outros. Todos nós temos um temor de decepcionarmos a nós mesmos e aqueles que nos cercam. Isso é nosso. E, paradoxalmente, quando nós buscamos mudar, nós estamos indo em direção a esses sentimentos inevitavelmente. Nós nos expomos a riscos que, quando nós não nos movemos, eles não estão presentes, né? E, em contraponto, como aqui eu digo, assim como um movimento de afastamento de sentimentos e experiências que nos são muito caras. Por quê? Porque nós somos afeitos, como eu disse, à segurança, à certeza. E quando você busca a mudança, você está indo numa direção contrária ao conforto e à certeza. Compreende a lógica aqui? Então, isso cria uma contradição inerente. O processo de mudança, quando você busca uma mudança, você cria essa contradição de se afastar de coisas que você valoriza, como o conforto, grosso modo, e de se aproximar de coisas que você é usualmente averso, como ao risco, como a exposição, a vergonha, a possibilidade de fracasso. Tudo isso torna-se muito mais provável quando você sai de onde está para ir para um lugar que você não conhece, desconhecido. Compreende a grande contradição aqui? A força em nós que preza por manter o status quo geralmente vence o confronto contra a mudança. E aqui nós começamos a compreender a essencialidade da nossa conversa. Temos forças, né? À medida que temos uma força que nos leva a buscar uma mudança, então, olha, a partir de agora eu quero começar a ler, eu quero cultivar uma vida intelectual, ou eu quero começar a fazer exercício físico, e eu quero levar ou colocar isso no meu estilo de vida. Eu quero ter uma alimentação mais saudável, de tal sorte que eu possa ter uma vida mais longeva, ou de tal sorte que eu possa ter um sono melhor e ter uma vida com mais vitalidade para trabalhar melhor, levar minhas ideias à frente, etc, etc. Esse ímpeto é uma parte da história. E aí voltamos a Lacan, né? Podemos mais uma vez citá-lo aqui, terceira vez. Essa é a verdade, mas não toda. Por quê? Porque também há uma força que busca preservar o status quo. E a nossa aula, o pilar de sustentação da nossa aula, é essa aparente dicotomia entre a mudança e a mesmice. Porque há uma força que busca preservar o status quo, que é definida hoje à luz desse pensamento heurístico, né, como viés do status quo ou heurística do status quo, mas nós também temos esse ímpeto pela mudança. Qual que é a nossa ponderação aqui? Que só é possível mudar quando nós trazemos para a conversa, quando nós chamamos para a conversa, essa força que nos faz permanecer como estamos. Ponto final. Se pudéssemos resumir essa aula hoje, seria isso aqui. E é a partir desse pensamento que vamos desdobrar as sequências aqui que darão sentido às próximas aulas também, inclusive para práticas, tá? Então vamos lá. Ficar na mesma é a norma, não é a exceção. Sabemos disso porque muitas vezes já tentamos mudar e não conseguimos, né? É muito mais provável que nós, quando tentamos mudar algo, quando tentamos implementar um novo comportamento, um novo hábito,
nós fracassemos ao invés de lograrmos êxito. É muito mais provável. Eu acabei de citar para vocês aqui uma estatística de que 93% das resoluções de ano novo não vão à frente. Existem alguns estudos demonstrando que 98% das tentativas de se mudar um hábito ou de se criar um hábito fracassam, as pessoas não conseguem mudar um hábito. Então a regra é que a gente fique realmente aqui nesse lugar comum a todos nós. Essa é a regra, né? Para todos nós. E se nós não compreendermos isso de um ponto de vista individual e social, a mudança não vai acontecer. Essa é a percepção do Ellenhorn. A mudança só é possível uma vez que você traga ela para um exercício contemplativo, de autoinvestigação, de modo que quando você acolhe a mesmice, essa mudança pode florescer. Quando você diminui as barreiras de resistência que você próprio cria, a mudança pode acontecer. E claro que isso não existe apenas de um ponto de vista individual, né? Porque individualmente cada um pode, à luz do laboratório da própria existência, encontrar muitos exemplos aqui. Ah, eu tentei criar o hábito do exercício físico, ou eu tentei criar o hábito, ou ter uma alimentação mais saudável, como aqui já me referi, ou eu tentei iniciar o hábito da leitura e nunca acontece, e eu fico nesse ciclo incessante de começar, tentar, desistir, começar, tentar, desistir. Então cada um aqui tem uma história própria. Não entraremos nisso. Mas socialmente isso também é bastante evidente, né? Nós sabemos hoje pelas mudanças climáticas, né, que o nosso comportamento, o comportamento humano efetivamente vem provocando impactos no planeta e isso vai na ponta afetar a nossa vida aqui. Melhor, isso está afetando a nossa vida atualmente, né? E isso terá impactos severos na nossa forma de viver, na nossa realidade concreta e efetiva no planeta. Sabemos disso. Os benefícios nós sabemos também. Nós sabemos a importância de ter uma conduta muito mais ecológica, uma conduta de comunhão com aqueles que partilham a existência conosco. Nós sabemos os benefícios e ainda assim não fazemos. Não fazemos. A mesma coisa em relação ao exercício físico. Os benefícios são tão evidentes hoje, né? Em relação à alimentação saudável, são tão evidentes. A pergunta é, por que nós não fazemos? Se pergunte isso agora, se é tão evidente, se isso é tão importante, se começar a ler vai me desenvolver intelectualmente, isso pode prover uma série de possibilidades, por que eu não faço? Por que eu não sigo a cartilha? E essa é a primeira compreensão, pessoal. Ficar na mesma é a norma, é a regra. É muito provável que se você agora falar assim, olha, eu vou começar a fazer uma coisa ou cultivar um novo hábito, e é provável que você estando aqui, você tenha esse intento. Se você começar de bate-pronto assim, é muito provável que você não consiga. As chances são que você falhe, erre, fique pelo caminho, né? Então vamos lá, como lidar com essa contradição? A mesmice tem a sua própria lógica. Essa é a compreensão chave da nossa conversa. A afeição por segurança e estabilidade dentro da previsibilidade de velhos padrões. Então, nós temos essa afeição por segurança e estabilidade que está incutida, que é inerente aos padrões que nós já temos. Eu falei recentemente no Instagram sobre heurística. O que é heurística? Se nós pensarmos, o mundo ele é excessivamente complexo, né? De tal sorte que nós não processamos o mundo exatamente como ele é, mas nós temos atalhos de pensamento que nos permitem garantir a nossa própria sobrevivência. Eu vou falar mais sobre isso na segunda aula sobre idealismo. A primeira aula já está disponível. Eu vou falar mais sobre isso na segunda aula sobre idealismo. O que eu estou querendo dizer com isso? A todo momento, nós estamos rastreando o ambiente em busca de potenciais ameaças, né? Potenciais eventos que possam nos levar a determinadas recompensas. Então nós estamos aqui a todo momento rastreando o ambiente, né? E nós chegamos a soluções, determinadas soluções nessas ponderações, sejam elas razoáveis ou não, mas nós chegamos. Uma heurística
que foi um termo que se popularizou, inclusive, a partir do trabalho do Daniel Kahneman, que foi o único psicólogo da história laureado com o prêmio Nobel, até porque não se tem o Nobel de psicologia, né? Ele ganhou o Nobel em outra matéria, economia, e mudou completamente o campo da economia, trazendo à luz a economia comportamental. O Kahneman vai falar justamente disso. Olha, nós não temos essa noção de agentes racionais que configurou o pensamento econômico, até bem recentemente, inclusive, né? Vamos ver que o Kahneman ganhou o prêmio Nobel em 2002 e o seu trabalho se principia na década de 70. Nós estamos falando de coisas que aconteceram ontem. Mas aquela noção econômica tradicional de que nós somos agentes racionais, que ponderamos as coisas friamente, a partir de oferta e demanda, isso cai por terra com o trabalho do Kahneman e ele mostra que não é bem assim, a partir da economia comportamental. E aí começa-se a mapear as heurísticas, essa definição, né, de heurísticas e vieses, que são coisas diferentes, não é assunto para hoje, mas começa a se mapear essas heurísticas, que são atalhos de pensamento. Como que a gente pode entender isso de modo ilustrativo? Imagine que todos os dias as pessoas passem no meio de uma região de mato, um matagal, as pessoas sempre passem pelo mesmo lugar. Todos os dias, todos os dias. Com o tempo, aquilo ali vai começar a formar, a delinear um caminho. Começarão a surgir contornos, porque justamente o pisar, né, vai formando aquele caminho, aquela trilha. E aí torna-se muito mais provável que as pessoas continuem tomando aquele caminho porque elas já formaram aquela trilha. É muito mais difícil você sair da trilha para você ir para um mato desconhecido, inexplorado, não trilhado, para formar uma nova trilha. Né? Então nós temos uma série de afeições, uma série de heurísticas que nos servem como atalhos. Realmente, tanto para emitirmos julgamento, ou especialmente para emitirmos julgamento, mas também para nos comportarmos. Então nós temos essa afeição por segurança e estabilidade dentro da previsibilidade de velhos padrões. Permanecer como estamos é o que nos é mais confortável. Porque somos preguiçosos? Não, porque isso nos mostra uma história de sucesso passada. Se nós fazemos as coisas de um mesmo modo é porque isso em algum momento funcionou para nós. Nós estamos vendo uma história de sucesso. O problema é que essa solução não necessariamente ela pode ser transferida para outros contextos. Esse é o problema, né? Tanto que as heurísticas elas podem inclusive desaguar em preconceito. É uma discussão para depois, mas é importante ter isso em mente. Então, nós temos essa feição. Essa é a lógica da mesmice. É a lógica da mesmice. Evitar ver a si mesmo como um fracasso. Se você se expõe a uma mudança, vou parar de fumar, fala para os seus familiares, todo mundo, você corre o risco de se ver como um fracasso. E como eu digo aqui no último tópico, de falando para os seus familiares e amigos, gerar uma frustração em todos. Então é melhor ficar como está. Essa é a lógica básica, grosso modo, da mesmice. É melhor ficar aqui do que se expor e cometer um erro. É muito melhor vislumbrar possibilidades num pensamento esperançoso, continuar apenas a esperançar como verbo, do que de fato fazer alguma coisa e correr o risco de, a realidade é diferente, né? Você se incomoda. Uma coisa é você, olha, eu sonho em um dia fazer tal coisa, outra coisa é efetivamente começar a fazer. E essa barreira que existe para se começar a fazer e para se manter o comportamento é um mecanismo protetivo, que a gente fala aqui dessa lógica da mesmice, né? Que ela atua para que a gente possa preservar o nosso status quo. E só é possível que a mudança aconteça, que se possa ter o hábito de ler, que se possa ter o hábito do exercício físico, que se possa ter o hábito de uma alimentação mais saudável, para que se possa coisas triviais como tomar mais água, quando você passa a ponderar, quando você passa a contemplar o significado disso, levando em consideração a mudança e os seus impactos, e a mesmice e os seus impactos. E eu digo mais, de modo desapaixonado. É importante analisar isso de modo desapaixonado, como nós veremos em aulas posteriores. Então deixo aqui, até citei aqui agora isso, né? A mudança profunda e longeva quase sempre vem em consequência de um processo contemplativo.
Então, esse processo de mudança, mesmo que a gente possa exercer uma arquitetura da escolha, mesmo que possamos utilizar, como diz o BJ Fogg, a celebração para consolidar um novo hábito, tudo isso é importantíssimo. Mas antes desses atos todos, devemos nos debruçar sobre esse exercício contemplativo, sobre o que significa mudar e sobre o que significa ficar na mesma. É um exercício de pesar realmente o que significa mudar e o que significa aqui permanecer. Simples assim, e é o que nós faremos. Muita gente fala, pô, mas não, a mudança ela só me fará mal se eu continuar assim. E é esse pensamento que leva as pessoas a não mudarem. O que nós estamos fazendo aqui é tirando esses preconceitos, é rompendo essas barreiras para que a gente possa olhar para as coisas sem esse olhar apaixonado, sem esse olhar enviesado de a mudança é legal e a mesmice é ruim. Esse pensamento dicotômico que toma o nosso pensamento ocidental como um todo, né? Seja na política, seja no futebol e seja até mesmo no nosso próprio plano de mudança pessoal. A força propulsora da mudança emerge dentro do indivíduo. Já falei sobre isso aqui também. E aí vem o ponto, a consideração fundamental que é, para mudar, você precisa querer. E você só pode querer se considerar as razões que o levam a resistir à mudança. Ponto final. Essa frase aqui, ela é emblemática. Para mudar, você precisa querer. A pergunta é, como que eu posso me fazer querer? Você só pode se fazer querer se considerar as razões que o levam a resistir à mudança. Ou seja, chamando a mesmice, chamando a lógica da mesmice para a conversa. Isso é fundamental. Vocês estão compreendendo a lógica aqui? Se sim, está fazendo sentido, vem novamente aqui meu pedido. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário. Isso é muito importante, tá bom? Para que a gente possa continuar a fazer conteúdo aqui para vocês sobre esses diversos temas que, como eu disse, circundam essa fascinante obra e vida humana como um todo. Saber o que você quer, portanto, é uma parte, é um componente da história. A gente pode citar Lacan aqui pela quarta vez. Lacan hoje aqui foi o mais citado, né? Essa é a verdade, mas não toda. Então, quando você pondera por que eu devo mudar, você pode pegar um caderno e escrever. As pessoas geralmente fazem isso. Por que eu deveria mudar? Por que eu deveria terminar meu relacionamento? Por que eu deveria ler mais? Por que eu deveria colocar o exercício físico na minha vida? E elencar tudo isso. Mas se você o faz, você está levando em consideração apenas um pedacinho da história. Não é o suficiente. O que temos que fazer é convidar a mesmice para a conversa, tá? Aí só para citar a frase do Sun Tzu aqui, né? Esse livro clássico utilizado para tudo que se possa pensar, é quase que uma panaceia, seja no mundo dos negócios, seja na mudança comportamental, seja em esportes, no futebol, no basquete, enfim. Se você conhece a si mesmo, mas não o inimigo, para cada vitória você também sofrerá uma derrota. Essa noção de inimigo aqui, ela é meio pejorativa, mas eu coloquei para vocês entenderem. Se você conhece apenas um lado, que é o ímpeto para a mudança, você tende a derrocada. É importante você levar em consideração o aspecto da mudança, mas também considerar com igual valia, com igual cuidado, com igual afeição, a mesmice. E é esse exercício contemplativo que lhe fará seguir adiante, rumo à mudança. E aí nós vamos conhecer 4 premissas básicas que darão sustentação para a nossa próxima aula. Vamos lá. Mate a vingança a céu aberto. A vergonha é um sabotador motivacional e só pode ser cultivada na escuridão úmida do isolamento. Essas aspas aqui estão atreladas ao pensamento do próprio Ellen Horn, que eu citei para vocês aqui, que é o sujeito que deu essa formatação para essa aula, que deu o pensamento em si dessa aula, né? Mate a vingança a céu aberto. Vamos fazer um exercício muito simples aqui. Imagine que você quer parar de fumar. Você está num grupo de apoio. Em um certo dia, você lá sentado, o instrutor, o guia,
faz uma espécie de meditação guiada ou de uma visualização guiada. Ele lhe convida então a imaginar o seu futuro, como seria se você tivesse já parado de fumar, você respirando com mais facilidade, você vivendo com mais vitalidade, você, você dormindo melhor, e você visualiza aquilo com clareza. Aquilo talvez lhe soe, né, chegue em você com um certo furor emocional, naquele momento. Mas imaginemos aqui um segundo cenário, que as pessoas sejam convidadas a listar as forças, né, os motivos pelos quais, ou fatores positivos pelos quais elas fumam. Então, olha, eu fumo porque eu fico mais tranquilo, eu fico mais relax, assim. Eu fumo porque é um momento de introspecção, meu comigo mesmo, é um momento que eu saio, fico sozinho, pensando. Todos os aspectos positivos. E aí imagine que, nesse grupo, as pessoas então possam partilhar esses aspectos ali. E aí você começa a ver que existem coisas em comum. Coisas que essas pessoas sentem, coisas que essas pessoas experimentam e que você também experimenta. E aí isso então faz desvanecer, faz murchar isso que o Ellen Hor chamou de escuridão úmida do isolamento. Isso cria em você um sentido de conexão, de partilha, de igualdade. A percepção do Ellen Hor, portanto, é de que esse exercício por si, apenas para dar um exemplo, é suficiente para que a gente já traga esse ímpeto de mudança, já torne mais provável esse ímpeto de mudança. Compreende a lógica? Então, a vergonha geralmente que o indivíduo sente só pode ocorrer nessa escuridão úmida do isolamento, quando nós nos fechamos, nos trancamos. À medida que nos abrimos e olhamos para isso, é o que faremos aqui nesse exercício contemplativo, e falamos, não, estou deixando de buscar isso e tem um fundamento de vergonha, tem um fundamento de medo de fracassar. E você pondera sobre isso, como dizia Jung, né? Você deixa de negar aquilo e aquilo, portanto, deixa de te subordinar. Aquilo não mais te subordina porque você olha para aquilo com clareza. Você olha para aquilo sem aversão. Que é, inclusive, também uma das premissas do Mindfulness, né? Um dos fundamentos do Mindfulness, é uma aula que eu quero muito dar para vocês aqui, é justamente a atitude. Atitude é o quê? É a postura que você assume diante daquilo que você experimenta. Então você pode estar com um sentimento que você julga negativo, de vergonha, de culpa, de medo, mas o seu olhar para aquilo ali é um olhar de autocompaixão. E sabe-se hoje que esse próprio olhar, essa própria flexibilidade psicológica já tem um efeito terapêutico muito importante. Segundo ponto, tome uma posição integral para a mudança. Se a mudança envolve resistência à mudança, podemos ver a orientação através da mesmice como uma parte da mudança. Permanecer e mudar são partes de um mesmo todo. Novamente, não pisquem. Eu vou ler isso aqui de novo. Se a mudança envolve resistência à mudança, podemos ver a orientação através da mesmice como uma parte da mudança. Então, se a resistência à mudança é uma parte de todo o processo de mudança, se eu quero mudar e sempre emerge, sempre surge uma barreira, né, diante dessa tentativa de mudança, então essa resistência em si ela é parte da mudança. Eu não tenho que equacionar isso, separar a resistência e focar apenas no ímpeto. Não! A resistência é parte da conversa e deve ser, portanto, acolhida para a conversa. É o que eu estou dizendo para vocês aqui repetidamente. Compreende a lógica do negócio? Isso, claro, é muito difícil para nós, porque nós temos um pensamento dicotômico aqui no Ocidente. Para nós, ou é claro ou é escuro, ou é preto ou é branco, ou é duro ou é mole. Esse é o nosso pensamento tradicional. Para nós é muito difícil essa compreensão filosófica oriental, né? De yin yang, de que a luz está na sombra e a sombra está na luz.
É até uma compreensão que está presente na pintura, né, que eles chamam de chiaroscuro, em italiano, nem sei se a pronúncia correta é essa, mas que expressa justamente isso. O artista só pode apresentar a sombra através da luz. E só pode apresentar a luz através da sombra. Então a mudança só é provável quando você traz para a conversa, quando você chama para a conversa a mesmice. Ok? Vamos lá. Veja no universo, veja o universal no pessoal. E aqui uma frase emblemática de Carl Rogers, né? Um psicólogo humanista formidável, atemporal. O que é mais pessoal é mais universal. O que isso quer dizer? Todos nós, como eu disse, temos, quando estamos diante da vulnerabilidade, nós somos convidados à coragem. Todos nós, isso é uma questão existencial, humana, né? Todos nós temos esse medo incutido em nós de nos expormos ao ridículo. Isso é humano. Existem graduações, existem variações que podem se dar em razão de gênero, homem, mulher, por exemplo, e aí a psicologia evolucionista dará conta de explicar algumas coisas, não é o caso em questão aqui. Mas nós temos esses aspectos que são existenciais. Por isso que eu disse que a aula de hoje seria a partir de uma perspectiva existencialista. Nós temos aspectos nossos que são universais. E quanto mais pessoal se pode ser ao observar isso em si mesmo, mais universal isso é. Foi a percepção aqui do Carl Rogers, né? Então, qual que é o ponto? Nós conheceremos esses aspectos universais. O Ellen Horn, o que ele diz? Existem 10 razões, que é o que nós vamos conhecer nas próximas aulas, que nos levam a não mudar. 10 razões em específico. Qual que é o caminho? O caminho é conhecer essas 10 razões. É claro que isso aqui é uma taxonomia própria dele. Podem ser mais, podem ser menos. Isso aqui é um mapa para que possamos nos orientar. Tão somente isso. Né? O olhar da mente, como diria São Boaventura, para a realidade, para o mundo sensório-motor. É só isso. Mas nós vamos conhecer, à luz do trabalho do Ellen Horn, quais são essas 10 razões. Né? E todas essas razões são fundamentadas em aspectos existenciais, universais, que nos afetam a todos. À medida que nós trazemos isso para a conversa, conhecemos esses aspectos, observamos esses aspectos em atuação dentro desse nosso ímpeto de mudança, nós tornamos mais provável a própria mudança. Ok? E aí, claro, nós podemos citar vários, né? Vários e vários exemplos aqui. Dei esse agora esse medo de se expor ao ridículo, né? Da vergonha em si, medo de decepcionar as pessoas. Quando nós estamos em situação de vulnerabilidade, nós somos convidados à coragem, é um chamado. Nós temos uma certa aversão à assunção da responsabilidade, nos é mais confortável sempre transferir a responsabilidade, e aí você assumir a responsabilidade por sua mudança. É um exercício difícil, é um exercício doloroso, a gente está falando justamente disso tudo aqui, e só é possível mudar quando nós trazemos esses fatores para a conversa. E por último, desfaça o nó da mesmice. Ao ver a mesmice como parte da experiência humana, você deixa de ver a sua resistência à mudança como uma normalidade. Esse aqui é um ponto que eu acho que é chave para a gente fechar a nossa conversa hoje. Por quê? Porque quando nós mudamos, como aqui apresenta o segundo item, sempre haverá uma resistência à mudança. Ponto final. Sempre. Mudar significa levantar barreiras. Haverá sempre resistência à mudança. Sempre haverá ali em atuação essa predileção pelo status quo. Sempre. Tá? Por isso que eu disse que chamar a mesmice para a conversa é importante. À medida que eu entendo que sempre há isso, eu deixo de ver isso como uma normalidade. E aí eu volto a citar aqui o Jung, né? O que aceitas te transforma, o que negas te subordina. À medida que você aceita que isso é parte de você, que isso é uma parte, é um elemento fundamental que te controla, você passa a controlar isso.
É o que eu venho repetindo aqui. Liberdade legítima, liberdade última é você controlar aquilo que te controla. Quando você cria consciência sobre isso, quando você percebe que isso está em atuação em você, quando você resiste à mudança, quando você quer ficar na mesma, você entende que isso é um aspecto da experiência humana, existencial. É parte de você. E aí, portanto, por consequência, deixa-se de perceber isso como uma normalidade, como um defeito genético. Ah, eu não mudo, eu não sei mudar, eu não sei, exercício físico não é para mim. Compreende isso? Então eu deixo para vocês hoje para que vocês possam pensar isso, esse primeiro ato. Na próxima aula falaremos um pouquinho mais sobre o que o Ellen Hoare chama de Fear of Hope, né, que é o temor da esperança, o medo da esperança. E depois falaremos sobre as 10 razões, eu vou elencar cada uma delas e vou mostrar a vocês como que vocês podem, olha, eu quero criar o hábito de meditar. Antes de criar esse hábito, você vai ponderar, você vai ter esse exercício contemplativo de chamar o ímpeto da mudança para a conversa, chamar a mesmice e decidir por você, olha, isso aqui é importante para mim, eu coloquei isso na balança e é o que eu quero. Isso é muito importante por quê? Porque nós estamos, e aí mais uma vez nós voltamos naquela aula sobre idealismo, né? Que ali eu faço a distinção entre materialismo como visão de mundo, mas que sustenta diversas visões de mundo que nós temos hoje, e o idealismo do outro lado, nós começamos a notar que até o processo de mudança ele tornou-se uma commodity, né? Nós queremos mudar e esse processo tornou-se praticamente uma coisa, algo que você compra, que você adquire. Então, eu quero meditar. Aí você compra um manual, um guia, né? E acredita que aquilo ali será o suficiente para você começar a fazer meditação. E há um caminho longo entre aquele que lê sobre meditação e o meditador. Há um caminho longo entre ter um filho e ser pai, né? Então, é sobre isso que nós estamos aqui tratando, né? A mudança não é uma coisa. A mudança é um exercício próprio, individual, humano, absolutamente humano. Humanista mesmo. E essa é uma parte da história que eu convido a vocês a entenderem que é chave para que vocês iniciem o processo de mudança. E depois tudo mais vem. Ah, eu quero exercer a arquitetura da escolha, eu quero manejar meu ambiente. Pô, maravilhoso, legal. Tudo isso deve ser feito. Ah, eu quero definir quais são os comportamentos vitais, né? Comportamentos habituais e comportamentos que são pontuais, o que eu falo em detalhes no meu curso, né? Tudo isso importantíssimo, mas há esse processo que é prévio, que é contemplativo e que é, eu diria, até mais importante. Eu não sei se vocês farão, né? Porque, como diria Henry Ford, pensar é o trabalho mais difícil que existe. E talvez por essa razão tantas pessoas o evitem. Mas enfim, falaremos mais sobre tudo isso na próxima aula. Espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, deixa aqui o seu like novamente. Se não se inscreveu, se inscreva no canal e deixe também o seu comentário se tiver alguma dúvida. Seguiremos conversando. Eu vou formular uma playlist para que a gente possa manter todas essas aulas concentradas. E aí quem está chegando agora aqui, né, que não está familiarizado com nossas aulas, né, semanais, pode ali aproveitar também e assistir as aulas de uma vez só. Tá bom? É isso. Nos vemos aí nos próximos carnavais. Muito obrigado por sua atenção, por seu tempo. E é isso aí. Abração.